Olá, alunos do 7º ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História. Estamos iniciando hoje o PET 4, semana 1, e começa aqui na apostila, na página 60. Muito bem, nossa unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, e o nosso tema específico, indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Ok. Bom, essa é uma atividade que vai falar do encontro dos portugueses com os indígenas brasileiros e principalmente a violência surgida desse encontro. Então esse é um tipo de assunto que vocês vão ouvir falar o resto da vida de vocês, porque sem dúvida nenhuma foi um ponto importante para a construção da nossa história, ok? Então, leiam esse texto, prestem atenção aqui nesse trechinho que eu coloquei, esse destaque, porque até bem pouco tempo atrás se chamava de índios as pessoas que viviam aqui no Brasil, descendentes dos povos que aqui viviam antes da chegada dos portugueses. Porém, com o passar do tempo, começou-se a fazer uma revisão do uso desse termo e hoje em dia se costuma falar mais em indígena. Então, usar o termo indígena para fazer referência a esses povos é melhor do que usar índios. E se vocês lerem o texto, vocês vão entender o porquê, ok? Bom, vamos lá para as atividades. Número 1. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Então, olha só que interessante, esse é um tipo de reflexão que eu gosto muito. Bom, os portugueses chegaram aqui, praticamente subjugaram os índios, isto é, dominaram através da força, da sua cultura, etc, etc. E aí, o que a pergunta quer saber? Será que hoje em dia ainda existem povos que tentam fazer o mesmo? Será que existem países, nações que tentam impor a sua cultura, seja através da força da guerra, seja através da economia, da música? O que vocês acham? Ou não, isso já parou, é uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, pensem, reflitam e respondam. Bom, aqui tem mais um textinho falando sobre a resistência indígena, então vocês devem ler esse texto. E observem que essa questão número 2 é uma questão de interpretação muito legal, que faz ali referência a uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Legião Urbana, e talvez aí os pais de vocês também gostem. Então vamos lá. Pergunta 2. Em 1986, o músico Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, compôs a canção Índios, lançada no álbum 2 da banda pela gravadora Sony Music. Analise alguns trechos da letra e responda. Então, aqui tem a letra da música, depois eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem no YouTube, caso vocês não conheçam. Enfim, aqui está a letra da música. Então vamos lá. Por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Então, vocês podem ver que essas questões elas estão fazendo ali um paralelo com o português, né? Então, olha só o que está dizendo. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Então, como vocês podem ver, é uma narrativa meio triste, né? Meio para baixo. Olha, quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Então, por que vocês acham, né, que essa narrativa ela está tão chateada? Vamos lembrar o nome da música, Índios.
Então ele está fazendo referência a esse contato que os portugueses e os índios, ou melhor dizendo, os indígenas, tiveram aqui por volta de 1500. Vamos para B. O que você entendeu na frase, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente? Olha só que interessante. Os portugueses descobriram que vários utensílios que para eles eram comuns, para os indígenas eram totalmente desconhecidos. Um desses utensílios é o espelho. Então, quando o indígena teve contato com o espelho, ele ficou fascinado. Então, muitas vezes, os portugueses trocavam itens com os indígenas a troco de trabalho. Então, ele pedia, por exemplo, para que o índio derrubasse o pau-brasil, que era uma árvore muito importante. Ele ia lá e derrubava porque ele queria algo em troca, como um espelho, um anzol, um canivete, um machado. São coisas que os indígenas não possuíam. Mas reflete aqui. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. O que será que ele quis dizer nessa frase? Reflita. E por fim, na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Então, vamos lá. Deixei aqui em verde para vocês localizarem. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, o que vocês acham, que o autor quis dizer nessa parte da canção, Preste atenção no sentimento que ele está passando, E a gente vai ver que dá para fazer um paralelo muito curioso, Então a gente está falando aqui de português, a gente está falando de música, a gente está falando de história do Brasil, ok? Essas são as atividades da primeira semana. Graças a Deus esse PET 4 parece que está bem mais fácil, mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade me chame, estou aqui para ajudá-los, ok? Até a próxima!